E, Laércio, você falou assim das funções, né? Tu fez a comparação com a sociedade aqui, né? Profissões e as funções de cada um. Então, vamos supor, naquelas plantas de cobertura, você tem uma diversidade muito grande, então, de plantas que vai culminar nesse fortalecimento, nesse desenvolvimento do solo. Seria isso? Perfeito. Então, nós precisamos separar quais que é a nossa prioridade número um, são as plantas que estruturam o solo, que são todas as gramíneas, braquiária, milho-verão, aveia, centeio, que são as plantas mais comuns que nós usamos. Elas são fundamentais para manter oxigênio, para manter o solo estruturado. Um grande erro que é muito comum entre nós produtores fazer, muitas vezes você mexe o solo e já entra plantando soja. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu tenho compactação de solo. Será que eu devo mexer? Sim ou não? Primeira coisa que nós precisamos ter é um diagnóstico da área. Tem compactação de solo? Quanto que é a tua compactação? Você pode fazer uma trincheira lá, cavocar um pouquinho com a tua pá e vai observar as raízes. Elas estão descendo reto ou elas estão desviando? Como que está a trajetória? Elas estão conseguindo alcançar camadas mais profundas? Se você precisar mexer no solo mecanicamente, é como fazer uma cirurgia. Toda cirurgia precisa de uma recuperação. Então, se você passa o ferro quebrando os caninhos, você quebrou todos os caninhos que levam a água da chuva de cima para baixo, que fazem essa conexão. Então, você precisa reestruturar esses caninhos. E quem que vai fazer isso? As gramíneas. Se é para mexer o solo e plantar soja, não dá certo. Não mexe. Deixa para mexer no outro ano. Ou se mexer no mínimo 90 dias com gramíneas no inverno. Se for agora no verão, tem milheto, capim-sudão, braquiária. Elas conseguem até, principalmente o milheto e o capim-sudão, a reestruturar mais rápido esse solo. Então, é bem importante nós cuidar para deixar ele bem oxigenado. E um detalhe bem interessante, muitas vezes nós achamos que a água é um insumo mais importante. Eu tenho rodado em muitas áreas de pivô, a nível de Brasil, a nível global, assim, e as áreas de pivô são as áreas que mais estão apresentando problema de doenças radiculares, porque são mais cultivos de renda. A gente cai na tentação de fazer mais um cultivo de renda, mais um cultivo de renda, não dá o tempo para descansar e não dá o tempo para reestruturar. Tem uns amigos meus do oeste do Paraná, tem área de pivô, e o soja, que é uma planta bastante rústica, na área de pivô, mesmo molhando todo dia, a planta não consegue se manter refrigerada. O pivô passa molhando e a planta ela vai perdendo folha, vai murchando. A planta de soja, em si, a temperatura interna dela não pode passar de 28 graus de temperatura. Se ela passa de 28 graus de temperatura, cada folha é como se fosse uma placa de energia fotovoltaica. Ela capta a luz do sol, transforma em açúcares, em energia e leva para dentro de si. Se a planta passa de 28 graus, ela começa a fotorespirar. Em vez de acumular energia, ela começa a gastar essa energia. E aí que está o problema, ela precisa se manter refrigerada. E aonde que é o radiador da planta? Sistema radicular profundo. Só para vocês entenderem o quanto que isso é interessante. Você lembra que eu comentei no começo da nossa troca de experiência que meu pai tinha um caminhão e levava carvão, vinha com calcário, 1.200.000 quilômetros meu pai fez com o caminhão. Aí o motor estragou. Aí eu falei para o meu irmão, vamos botar um motor de 200 CV agora no caminhão do pai, vamos deixar ele potente. Sabe o que aconteceu? 12.000 quilômetros estragou de novo, porque nós não trocamos o radiador. Então, a prioridade número 1 é solo descompactado, as raízes precisam crescer livremente. E isso que está limitando o nosso potencial produtivo é muita doença radicular. Eu vi várias áreas de pivô
com produção abaixo de 20 sacos por hectare, o custo é 40. Então, nós precisamos analisar a longo prazo. As áreas de pivô são as áreas que mais têm problema, então é importantíssimo evitar que esses problemas venham, cuidar dessas boas práticas agrícolas.